Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar sequência a uma série de vídeos relacionadas à área de preservação permanente. No caso desse vídeo, nós vamos estar definindo as APPs de topo de morro, as luzes do Código Florestal, que é a Lei 2651 de 2012, e o topo de morro ele é definido em seu artigo 4º, tá bom? Antes de qualquer coisa, a gente precisa definir o que seria esse topo de morro conforme a legislação. Pois bem, a legislação, no artigo 4º, em seu inciso 9 da referida lei, ela define que nos topos de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 metros, inclinação média maior que 25 graus. Então, ele está falando da amplitude altimétrica, ok? E essa amplitude ela tem que ser maior de 100 metros. Por quê? Porque é sempre em relação ao quê? A altura de base, ou nível de base. Esse nível de base, ele é o quê? Plano horizontal determinado por planície ou espelho d'água adjacente. A água, ela é uma área de confluência, né? Ou seja, é uma área em que localmente ela é representada pelas menores cotas. Então, se você tiver uma elevação nas mediações do corpo d'água, sendo esse o corpo d'água de menor elevação, ele vai ser a referência para a determinação dessa amplitude que vai definir o topo de morro. E aqui, conforme dito, né, a declividade média tem que ser maior que 25 graus. Então, a soma de todas as declividades nessa área, em média, elas têm que estar maior que 25 graus, tá bom? E para definição, nós temos aqui, a partir, né, no caso, ó, dessa proporção de 2/3 do morro. Então, nós temos o primeiro terço e o segundo terço. Então, a área, a secção que vai representar a área do topo de morro, ela vai ser no topo desse tronco, ou seja, vai ser o topo desses 2/3, que vai definir uma projeção plana, né, uma representação plana desse tronco, ou então a base do terço final desse tronco. De qualquer forma, essa referência, se é o topo desses 2/3 ou a base do terço final, ela vai estar muito relacionada a como nós vamos calcular esse topo de morro, tá? No caso de relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação. E o ponto de sela é o quê? Localmente ali é o ponto que vai ter a menor representação. Se nós temos um relevo ondulado, né? O relevo faz um comportamento, vamos dizer assim, senoidal, a base desse senoide, ou seja, na engenharia seria um ponto dentro do tal VEG, ele representaria a base a ser contada como referência para o cálculo da amplitude, né? Pois bem, seguindo então com o nosso trabalho, abrindo o QGIS, nós vamos criar um novo projeto. Então, a gente vem em projeto, novo projeto. Eu vou mandar descartar isso aqui, tá? Mas criei um novo projeto. A gente vai em propriedades para definir o sistema de projeção do nosso projeto. Então, vocês vão marcar, no caso, para a área que eu escolhi, vai ser o CIRGAS 2000 UTM-24S. Se vocês não tiverem isso pré-definido, vocês podem utilizar o filtro para consulta, né? O código desse sistema de referência é definido por um código chamado EPSG, e esse código é o 31.984. Então, vocês podem digitar 31.984. Aqui embaixo, muitas vezes, para quem nunca trabalhou com GIS, vai estar dessa forma. Então, vocês vão ter que expandir aqui de novo, e selecionar, e mandar aplicar, e dar o OK. Aqui só aparece para mim, né, quando eu já usei em outros trabalhos, aí ele fica pré-salvo, pré-definido, né, vamos dizer assim. Tá? Mas para quem nunca trabalhou ou nunca trabalhou com esse sistema de projeção, vai ficar em branco. Tá? Aplicado, pode dar OK, a gente percebe que o sistema de coordenadas mudou e a gente vai dar sequência no nosso trabalho. Bom, para se trabalhar numa área, obviamente, você tem que definir que área é essa. Então, na nossa área de trabalho, eu já vou colocar de cara, eu utilizei o plugin Quick Map Service, né? Então, vocês podem pegar aqui em complemento, gerenciar e instalar complementos. A gente vem aqui em Quick Map Services, tá? Beleza, vocês vão mandar instalar o complemento, tá? Depois que instalar, vocês podem fechar. Vocês vão vir aqui em Web, Quick Map Services.
O meu já está habilitado, porque eu baixei o pacote complementar para poder liberar o acesso a alguns tipos de dados, tá? Mas quem nunca utilizou vai ter que vir aqui em Settings, tá? E vai ter que procurar aqui em More Services e vai mandar instalar o Get Contribute Pack, tá? Clicou, espera um pouquinho, vai instalar, vocês mandam salvar e fecha. Quando retornarem aqui em Web, a gente vem em Quick Map Service e Google e vamos procurar por Google Satélite. Aqui vai aparecer o planeta porque eu não estou definindo numa área específica, mas eu vou direto para a área do meu sistema de projeção, tá? E aqui, a região que nós vamos trabalhar é a região próxima de onde eu moro, que é a região do Caparaó do Espírito Santo. Isso aqui é a Serra do Caparaó, ok? E na Serra do Caparaó, nessa área, toda uma área montanhosa, a gente vai definir os topos de morro. Aqui está com muita coisa habilitada, eu vou desabilitar algumas delas, tá? Barra de ferramenta avançada aqui, digitalização avançada. Eu acho que está bom aqui. Eu acho que um bom representante, vou afastar mais um pouquinho. Vou deixar uma aproximação aqui. No meu trabalho aqui, tá a escala de 1 para 456 mil. Eu vou colocar 500 mil aqui, tá? 1 para 500 mil. Para dar uma afastada. Então, essa aqui é a área do Caparaó que eu estou trabalhando, tá? Eu coloquei nessa posição. A posição que vocês quiserem trabalhar, tá? Eu coloquei na escala aqui de 1 para 500 mil para iniciar o trabalho. Bom, o próximo passo é baixar o modelo digital de elevação, tá? O modelo digital de elevação eu vou baixar pelo plugin chamado OpenTopography, tá? Ele é um plugin que tem sido muito utilizado, que ele fornece uma variedade de dados de elevação e a gente vai instalar ele como? A gente também vai em complementos, gerenciar e instalar complementos, e aí vocês vão digitar por OpenTopo, OpenTopo, e aí já aparece aqui OpenTopography then Download, then de modelo digital de elevação. Quando vocês clicarem aqui, vai falar diversas informações dos tipos de dados que nós temos, tá? Se você quiser mais informações, opentopography.org, tá? E para você utilizar ele no QGIS, você vai ter que buscar uma API Key, né? Uma chave API para poder fazer esse download, tá? Então, vocês vão entrar nesse link. Eu vou demonstrar aqui para vocês como é que a gente faz, tá? Mas vocês instalam o complemento, depois que instalar, manda fechar e vai aparecer esse íconezinho aqui, ó, tá bom? Quando a gente acessa o site do OpenTopography, como vocês podem ver, vão ter notícias, dados, tem blog dele e tudo mais. A gente vai direto aqui para executar nosso trabalho em MyOpenTopo, tá bom? Aqui em MyOpenTopo, aqui vai ter os dados de credencial que vocês vão colocar, tá? Vocês vão fazer o login. Nesse login vai ter um caminho em que vocês vão fazer a solicitação da chave API, tá? Para isso, vocês vão ter que fazer o cadastro. Então, aqui vocês podem criar uma nova conta e aí vocês vão preencher uma série de informações pessoais, né? Como vocês podem ver aqui. E aí, depois que vocês fizerem, vocês vão acessar o MyOpenTopo. E aí vocês vão ali fazer o login e vão ter acesso a essa API. Essa chave API, ela é uma sequencial que você vai copiar ela e esse valor, essa chave, vai ser colado lá no plugin no QGIS. Uma vez que feito o cadastro, copiada a chave, a gente vai abrir o plugin, tá? A gente vai escolher o tipo de dado. No caso aqui, o dado que a gente vai trabalhar vai ser o Copernicus Global DSM de 30 metros. Eu não vou entrar em detalhes da diferença de um DSM para um DEM, mas basicamente DSM são modelos digitais de superfície, enquanto os DEM são modelos digitais de elevação. O DSM ele mede a elevação de qualquer superfície sobre o solo, prédios, floresta e etc. Enquanto o modelo digital de elevação seria só as elevações referentes ao nível do solo, ok? Para nossa área especificamente, ser DSM ou DEM, ele vai influenciar pouco na determinação dos nossos cálculos, porém é sempre recomendável trabalhar com modelo digital de elevação, mas existem metodologias para converter DSM em modelo digital de elevação. Para muitos casos, não compensa você fazer essa conversão, a não ser que seja em nível de muito detalhe, aí vale a pena você fazer essa alteração, tá bom? E aqui a gente vai clicar nesse botão direto, ou a gente pode definir aqui, ó, calcular a partir de uma camada que você tem, uma camada raster ou uma camada vetorial, tá? A partir de um layout de mapa, enfim, a gente pode utilizar a extensão atual da tela do mapa, que é o mesmo ícone que tem aqui. Então, se clicar aqui direto,
já definiu a extensão do nosso projeto, né, baseado nas coordenadas UTM, e aqui a gente cola aquela chave API, né, que eu coloquei para vocês, tá? Feito isso, vocês vão escolher um local de salvar. Eu não vou salvar por quê? Porque esse arquivo ele vai ser baixado com o sistema de coordenadas geográficas no Ellipsoid, no sistema, né, no Datum WGS84. Então, para o nosso procedimento, a gente vai precisar converter essa imagem para o sistema UTM também. Então, eu deixo como temporário e só mando executar, beleza? Aqui está executando o processamento e vai ser baixada a imagem, como vocês podem ver. Já está avançando o processo, né? Como vocês estão vendo, está sendo feito o download. E quando concluir, já vai carregar automaticamente na tela do QGIS. Vai aparecer que o carregamento encerrou e a gente só fecha a janela e vai direto para o trabalho. Pronto, concluiu o carregamento, né? Então a gente pode fechar. Então essa aqui é a cena da nossa área. Eu não preciso deixar o Google Earth ativo pelo momento, né? Tudo que eu puder carregar menos, melhor. Principalmente algumas pessoas que não têm computadores muito potentes, então a gente reduz aí o processamento da memória. Bom, então, tá a nossa cena aqui do nosso modelo digital de elevação, variando de 55 até 1587 aqui nessa escala, ela não representa a variação total, tá? Para a gente ter certeza, a gente tem que vir aqui, tá? Em simbologia mesmo, e valor de mínimo e máximo, então a gente vai mandar calcular aqui baseado no estimado para o real, mais lento. Então, quando a gente manda aplicar, vocês percebem que variou de 18,47 até 2.877. Quando a gente olha na imagem, ela fica assim. Então, essa é a variação do nosso dado, tá ok? Bom, feito isso, o próximo passo é o quê? Reprojetar essa imagem para o sistema UTM. Por que eu quero reprojetar para o sistema UTM? Porque a gente vai utilizar alguns algoritmos de fluxo para determinação de áreas de bacia e o recomendável é trabalhar com sistema métrico, tá? Então, a gente vai reprojetar. Para reprojetar, a gente ativa a camada, vem raster, tá ok? Projeções e reprojetar coordenadas. Vocês vão perceber que ela está no EPSG 4326, que é o WGS84. A gente vai marcar somente o destino, tá? Que é o 31.984. Então, a gente vai procurar aqui, né? Ó, Cirgas 2024S. Quem não tiver isso, lembre-se, né? Esse íconezinho aqui, que você tem a opção de buscar ele, ó, pré-definido, ó, tá bom? E aqui você digita no filtro 31.984, da mesma forma, expande aqui, expande novamente, marca o Cirgas 2000 TM24S e manda, antes de mandar executar, né, perdão, retornem aqui nessa setinha voltar, tá? E aqui o método de reamostragem, se vocês quiserem manter, né, preservar os valores dos pixels vizinho mais próximo. Os outros métodos são métodos de interpolação, de reamostragem, que vai alterar os dados, porém vai depender do seu objetivo de trabalho, se é mais visualização, se é representação fidedigna dos dados para algum processamento estatístico específico, enfim, vamos manter o vizinho mais próximo. Sem dados aqui é de praxe, a gente utiliza o valor menos 9.999 para representar valores nulos, tá? O tipo de dado não precisa, porque ele já vai utilizar o metadado do dado de entrada, ok? E aí sim vocês podem salvar a camada reprojetada, tá? Então eu vou salvar aqui no arquivo, e eu vou escolher o caminho de salvamento aqui, eu vou criar uma pasta nova aqui, perdão. Apps, tá? Na pasta apps aqui, eu vou botar MDE área, tá? Ou MDE Caparaó, enfim. A questão da metodologia, a sistematização de armazenamento dos dados é sua, é você que vai gerenciar. Então, tente sempre utilizar informações que você sabe que serão úteis em algum momento, e só de olhar o nome do dado ou a pasta onde ele está armazenado, você já vai saber do que se trata, ok? Então, salvei e vou mandar executar. Pronto, já foi feita a reprojeção, como vocês podem ver. E aqui está o nosso MDE área aqui. Vou remover essa camada de entrada.
a gente confere, tá? Opa. A gente pode conferir aqui, ó, o MDA, o sistema de projeção dele, ó. Cirrus 2000 TM24S, sistema projetado UTM. Então, beleza. Tá tudo certinho aqui. Qual que é o próximo passo? A gente vai preencher os erros eventuais dos efeitos de pia, que a gente fala no modelo digital de elevação, quando a gente trata de delimitação de bacias hidrográficas. A gente busca, então, garantir que não haja nenhuma discrepância entre os pixels para executar um algoritmo que ele leva em consideração o fluxo, né? Esse fluxo ele é determinado da relação de diferença de altitude, de cota entre os pixels. Então, esse algoritmo ele busca corrigir os efeitos que nós chamamos de efeitos de pia, e é chamado de sinks, tá? Esses efeitos de pia eles vão influenciar negativamente, porque como sendo pixels, por exemplo, que tem um valor muito abaixo do entorno, eles tendem a forçar que o fluxo seja direcionado a ele, como uma pia mesmo. Então, a gente busca preencher esses pixels antes de executar os processamentos, tá? Então, como é que a gente vai executar esse processamento inicialmente, tá? A gente vai vir aqui em processamento, tá? Caixa de ferramentas. Existem dois algoritmos que eu gosto de utilizar. Eu gosto de utilizar o FuSyncs, o Enguiliu, ou então a gente acaba utilizando o algoritmo do Grass, que é o R.Neighbor, tá? Vamos utilizar o FuSyncs quem consegue executar, quem tem o Saga devidamente instalado, apesar das alterações que a gente teve no processo de instalar o Saga no QGIS, ou você pode executar no Saga por fora do QGIS também. Quem não tem possibilidade de executar e quer executar agora esse tutorial, pode utilizar o Grass. Quem tem o Saga, vai digitar FuSyncs, e vai aparecer aqui, ó, FuSyncs do Enguiliu, tá bom? Vai escolher o modelo digital de elevação que a gente salvou, vai deixar marcada essa caixinha referente ao Filled DEM, né, que é o modelo digital preenchido, vai desmarcar as outras, tá? E vai mandar executar. Aqui o processamento ele já está sendo concluído. Uma vez concluído, vai carregar o modelo digital de elevação preenchido, ok? Concluído o carregamento, a gente manda fechar e está aqui, ó, o modelo digital de elevação preenchido, tá? Vocês podem salvá-lo também, né, se quiserem, ou preservar o dado original, tá? Mas aqui está o corrigido. Quem não puder executar dessa forma, que não consegue abrir o Saga, ou executa e dá problema, porque não mudou a rotina de instalação do Saga, eu tenho um outro vídeo ensinando isso, tá? A gente pode ir aqui no Grass, chamado R.Neighbors, né? Então, a gente vai clicar aqui, vai escolher quem? O nosso modelo digital da área reprojetado, tá? Aqui está falando do método de operação, a gente vai manter a média mesmo, tá? Pode deixar todos os dados pré-definidos, tá? Não vai ter problema. E não precisa nem preencher o tamanho de célula nem nada, por quê? Porque ele vai levar em consideração os dados do metadado de entrada. Quando você não informa, ele presume que você quer que sejam mantidas todas as informações de dados espaciais do dado de entrada, tá bom? E aqui a gente vai executar. Aqui é uma pequena descrição, faz que os valores da célula que você tem, né, você vai ter uma função, né, que são assumidos em consideração as células do entorno. Então, como a gente escolheu a operação sendo uma média, então o valor daqueles pixels vão ser uma média levando em consideração o entorno, tá? Vocês podem mandar executar. Está gerando processamento da mesma forma. Já concluiu de maneira até mais rápida. E aqui nós temos também gerando o resultado. Vocês podem perceber que existem variações aqui, né? Entre eles, vamos ver se na amplitude essa variação é muito significativa, né? Em termos de valores, tá? Vamos olhar o histograma, né? Para ver. Então, essa é a distribuição do nosso histograma. Tá? A gente pode vir aqui em informação e ver os valores da estatística. O mínimo aqui é 25.099 da elevação, tá? E o máximo 2.727, tá? Então, beleza. Pelo outro método, a gente vai olhar aqui. O mínimo 22,748 e o máximo 2.725. Vamos ver a distribuição do histograma.
também é parecido. A variação dos valores em si, elas não é muito grande, então beleza. Mas vou manter aqui o meu fio syncs que eu prefiro, mas quem fizer para o neighbor também tá certo, enfim, vai variar pouco, tá? Bom, feito esse processamento de preenchimento, o próximo passo vai ser calcular a declividade em graus, então vocês podem digitar a declividade. Opa. Ou vocês podem digitar slope também, vai ter o mesmo efeito, tá? No QGIS ele... Opa. A diferença aqui, tem uma ferramenta, se você quiser trabalhar com declividade percentual, essa primeira ferramenta recomendada, né? Ela só calcula em graus, tá bom? Se você quiser em percentual, usa do GEDAL aqui, ó. E aí você marca essa caixa chamada declividade expressa em porcentagem, tá? E aí vai gerar o resultado em percentual. Vou utilizar essa mesmo nativa do próprio software, então é o MMDE preenchido, ok, e vou mandar executar. Então esse aqui é o mapa de declividade que foi gerado, tá? Variando aqui de 0 a 73, se quiser olhar na estatística do dado, né, eu posso vir aqui e verificar o mínimo é 0 graus e o máximo 73,9, ok. Bom, feito isso, qual que é o próximo passo? O próximo passo é a gente determinar esse fluxo aí acumulado para delimitar as bacias, tá? A metodologia do fluxo D8. Então, a gente vai utilizar alguns algoritmos. Quem consegue executar o Saga, né, você pode executar de uma forma. Quem quiser utilizar o GRASS vai executar de outra forma. Eu vou me concentrar nos alunos que vão focar utilizando o GRASS justamente por alguns problemas que o Saga tem, tá? Mas, assim, fiquem à vontade para escolher a ferramenta que vocês quiserem. Eu vou utilizar o algoritmo TerraFlow porque ele vai considerar as menores unidades possíveis aí para determinar o fluxo acumulado, tá? E por que eu estou escolhendo isso? Porque quando a gente vai determinar essas áreas de bacia, né, em um relevo invertido, essas áreas vão ser referência para cálculo da estatística da camada para definir a declividade média. Então, se você escolhe representações de área maior, você vai ter um maior número de pixels. O maior número de pixels, aquela média ela vai ter uma maior variabilidade, um maior desvio padrão, né? Então, vai estar sob efeito, né, aleatório maior. Então, você acaba gerando incongruências, porque podem gerar ali para aquela área, né, uma desconfiguração do que poderia ser um app. Você tem ali, por exemplo, valores extremamente baixos numa área que tem predominância de valores maiores, mas por conta daqueles pixels com valores extremamente baixos, você joga a média para baixo de 25 graus, então ela não vai entrar no critério de app. Sendo que quando você define bacias menores, você consegue manter uma variação menor, um desvio padrão menor, então a probabilidade dos valores terem uma certa similaridade maior, então você garante que aquela área de fato tem uma média ali próxima do que se deseja, tá? Antes disso, a gente tem que inverter o relevo, né? Por quê? Porque a gente vai calcular uma área de bacia que vai representar aquela área de secção do topo do tronco ou uma área de secção que representa o quê? A base do terço final do topo de morro. É essa projeção horizontal que vai representar a área da nossa app de topo de morro. Então, para isso, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que pegar o nosso modelo digital de elevação preenchido, tá? E a gente vai inverter ele. Para inverter, se eu multiplicasse por menos 1, já inverteria, né? Os valores maiores se tornam valores negativos maiores, então você já geraria o efeito desejado. Porém, esses algoritmos que eu acabei de mencionar, eles não trabalham com números negativos, vai dar problema. Então, a gente vai utilizar um artifíciozinho matemático para inverter eles, que é o quê? Botar um número arbitrário extremamente grande, subtraído, né? Quando você subtrai, automaticamente você está tornando eles negativos do próprio valor. Então, você vai gerar valores positivos, porém, vai haver um padrão de inversão no relevo. Então, a gente vai utilizar a calculadora raster para isso. Então, vem aqui em raster, calculadora raster, tá?
Vou botar aqui o nome inv MDE, vai gerar uma camada temporária com esse nome para mim. Quem não conseguir fazer esse procedimento agora, só colocando essa informação, vai ter que salvar. Então, a gente vai vir aqui em reticências e vai colocar lá, inv MDE, tá? Deixa eu botar aqui na pasta apps aqui, ó. Aqui, inv MDE, tá? Aí fica a critério de quem quiser. Eu vou botar um valor arbitrário muito grande, 5.000. Por quê? Porque, olha, o maior valor está na casa de 2.700. Então, eu vou ter garantia que não vai ter nenhum valor negativo, tá? Menos quem? Meu filho de dentro. Né? Meu MD é preenchido. Quem fez o neighbor vai estar um nome diferente, tá? Fiquem atentos ao nome do seu dado corrigido. E aí, deu expressão válida, executa. E a gente percebe que inverteu, né? Onde aqui no modelo digital de elevação está mais claro, são as maiores elevações, e onde está escuro são as maiores depressões, né? E quando a gente inverte, esse padrão mudou. Né? Agora, a maior depressão passa a ser a área de serra, e as maiores elevações aqui são as áreas ali relacionadas ao sistema de captação da bacia do Itapemirim, tá? Aqui na região do Caparó do Espírito Santo. Bom, feito uma inversão do relevo, agora sim nós vamos calcular a delimitação automática de bacias pelo algoritmo de fluxo D8, tá? E aí faz sentido, né? Você imaginar que isso tudo aqui é uma bacia, né? Só que a gente vai utilizar uma resolução mais refinada, que isso tudo aqui não vai ser uma única bacia, você vai ter subbacias, bacias menores constituindo essa grande bacia aqui, que seria o nosso tubo de morro. Então, a gente vai vir aqui em processamento, caixa de ferramentas, tá? A gente vai utilizar o algoritmo do Grass, tá? Que é o TerraFlow, então você pode estar TerraFlow tudo junto, né? É TerraFlow. Tá? O modelo digital de elevação invertido, tá? Aqui fala ó, SFD D8, o padrão é o múltiplo, tá? Aqui é o simples, a gente vai manter o simples, tá? Executar uma varredura linha por linha. Não precisa informar os outros metadados, porque a não ser que você queira acrescentar ou fazer alguma modificação, mas a princípio ele vai aproveitar os valores de entrada do metadado, tanto de extensão como tamanho de pixel, então é só isso, não precisa fazer mais nada e mandar executar. Executado o procedimento, como vocês podem ver, né? Aqui vai gerar alguns dados, como direção de fluxo, eu não vou precisar desse dado. Aqui está o Sync Watershed, que seria o quê? As áreas de captação, né? Pequenas áreas de captação, tá? A princípio, vocês não conseguem perceber por conta dos tons de cinza, mas se a gente colocar, por exemplo, vem aqui em propriedade, simbologia, né? Cada subbacia, ela vai ter um valor único, né? Ela vai receber um código único. Então, se a gente colocar aqui, ao invés de falsa cor, como a gente costuma falar, paletizado, valores únicos, vai ter uma cor específica para cada área de captação. Então, a gente manda classificar, muitas vezes o computador pode demorar, vocês mandam aplicar. Ó. Apliquei, aguardando um pouquinho, né, porque realmente leva tempo para processar, e pode dar uma travada, isso é normal, porém, o processo vai ser executado, ok? Ponto concluído, dou ok aqui, vocês percebem, olha, cada pequena área de captação, ela tem a sua própria definição, tá? Nesse sentido, a gente vai seguir com a próxima etapa. Costuma ser muito custoso para o computador, né, processar tanta informação, né, quando a gente dá zoom aqui, cada pequena área de drenagem, tá? Eu vou desmarcando para não pesar muito. Aqui é o Flow Accumulation, tá? Cada linha dessa aqui, apesar de não estar bem visível, ela representa as células que recebem de todas as demais células, tá? Eu vou remover essa camada e o Flow Direction, tá? Esse Topographic Field Flow de Elevation e Topographic Convergence também eu posso remover, tá? Então, basicamente, o que sobra para mim? Somente o Sync Watershed, que é o que me interessa, beleza? Uma vez que a gente gera o Sync Watershed, a gente vai para a próxima etapa, que é o quê?
converter esse dado raster para um dado vetorial. Lembrando que cada unidade dessa tem um valor único, por isso que ele é representado por uma única cor. E essa aqui são as áreas de captação do nosso relevo invertido. Ou seja, se é uma área de captação relevo invertido, é uma área de topo de alguma elevação local, tá bom? Então, a gente vai transformar isso em vetorial. Então, vamos utilizar a ferramenta r.toVect, perdão, .to.vect. E aí a gente vai escolher o nosso sync watershed. O tipo de feature é a área, porque é um polígono que a gente vai gerar, tá bom? Não precisa preencher mais nada, tá ok? O tamanho da célula também não precisa atribuir, porque ele vai utilizar a referência ao dado de entrada, tá? Assim como a extensão. E pode mandar executar. Se vocês quiserem salvar, podem salvar. Eu não vou salvar porque eu vou processando daqui e vou eliminando aquilo que não interessa. Então, eu vou executar. Vai levar um tempinho também, tá? Concluído o processamento, a gente vai fechar, então a gente percebe essa feição, então, vetorial, que representa a camada que foi vetorizada, o raster que foi vetorizado. Posso desmarcar essa aqui. Então, está aqui a nossa camada. Então, para começar, a gente vai eliminar algumas feições, né, de borda, por exemplo, efeito de borda por conta do georreferenciamento da imagem, né? Então, a gente já pode aqui, ó, nosso vetor, entrar no modo de edição. Então, a gente pode vir aqui, ativou a camada, entrar no modo de edição. A gente já pode selecionar essa feição envolvente aqui, né? Então, a gente pode usar a ferramenta de seleção, né? Tudo que for fazer vai demorar, por quê? Porque é um polígono muito grande, né? Na verdade, é um polígono muito grande, é um número de polígonos muito grande, tá? Selecionou, a gente vem aqui nessa lixeirinha e manda excluir a feição selecionada, ok? Beleza. Pode manter no modo de edição, pode fechar essa janela, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai utilizar alguns critérios para poder promover a exclusão daquelas potenciais candidatas. Então, aqui, cada polígono desse é o potencial candidato a topo de morro, tá? Então, a gente vai eliminar aqueles polígonos que não são potenciais candidatos, que não vão atender aquele critério de topo de morro. Para isso, a gente precisa gerar os dados estatísticos relacionados à elevação e relacionados à declividade. Então, a gente pode vir aqui na caixa de processar. Acabei de falar fechar, mas a gente vai precisar abrir novamente, tá? Inclusive, eu vou salvar aqui, né? E tirar do modo de edição provisoriamente. Agora sim, vem processar a caixa de ferramentas. A gente vai procurar por estatística zonal. Então, vocês podem escrever assim, ó, ou zonal statistics, ou zonal que vai ter alguma coisa relacionada. E aqui nós temos, ó, estatísticas zonais, tá? Quando eu clico aqui, a gente vai escolher qual camada para executar estatística zonal. A camada de entrada é o nosso vetorizado, a camada raster, a primeira vai ser a de declividade. Então, a gente vai pegar a de declividade, tá? E o prefixo vai ser o seguinte, ó, o prefixo eu vou deixar aqui, ó, slope de declividade underline, tá bom? Banda 1 é porque só tem uma banda, é a própria imagem ali só, tá? Se fosse uma composição de bandas, né, um stack de bandas, aí você tem que selecionar a banda daquilo que você quer. Como a própria imagem só tem ela mesma, então é uma banda. Estatística a calcular. Então, a gente vem aqui, a única coisa que eu quero é a média, porque da declividade me interessa a média, tá? Então, beleza. Então, eu vou mandar executar. Não precisa salvar, tá? Porque a gente vai executar 2 processamentos. Então, se ficar salvando tudo, vai entulhando tudo na pasta, tá? Então, vou executar. Está gerando a estatística baseada na camada raster. E aqui deu um erro. Esse erro provavelmente é algum erro de feição. Durante o processo de vetorização de dados raster, alguns polígonos podem ter ficado truncados. Enfim, a gente tem que dar uma olhada. Seria quase inviável fazer isso visualmente, então a gente vai utilizar uma ferramenta que vai buscar erros estruturais, tá? A gente vai utilizar, manda corrigir, né? Escreve corrigir na caixa de processar.
E aqui tem aqui, ó, corrigir geometrias, tá? Costuma resolver. Não resolve para todos os casos, mas boa parte dos casos resolve. Então, a gente mantém a camada vetorizada e a gente manda corrigir a estrutura e manda executar, tá? Executando o processo. Concluída a correção, a gente já remove a camada vetorizada, porque a gente vai se basear na corrigida, tá? Então, ela. E agora sim a gente vai aplicar a estatística zonal, tá? Estatísticas zonais. Geometria corrigida, camada rasa, declividade, prefixo vai ser slope, underline, e aí a contagem a gente vai colocar sendo só a média, tá? E não vamos salvar a camada não. Tá, vai executar. Agora sim eu acredito que vai dar certo. Tá seguindo. Galera, sempre revisem todos os passos. Nunca deixem nenhuma ponta solta no trabalho de vocês, tá? Beleza. Feito isso, eu posso remover a geometria corrigida, não preciso usá-la mais, porque essa camada da estatística zonal já está corrigida e está com a informação, se a gente olhar, da média da declividade para cada polígono desse. Ele pegou os pixels da camada de declividade, né? Por exemplo, aqui. Eu vou dar uma transparência aqui, só para vocês visualizarem, tá? Preenchimento simples, vou deixar aqui sem pincel. E vou botar uma cor amarelinha aqui, porque a imagem tem preto e branco embaixo, então vai ficar legal. Fica nesse aspecto por causa do efeito de escala, tá? Mas se a gente der um zoom, então aqui a gente vê, por exemplo, esse polígono aqui, né, que eu estou selecionando. Vocês percebem que tem vários pixels, cada pixel tem o seu único valor. Então eu cliquei aqui, ó, tá aparecendo os valores aqui. Dessa forma, tá aqui, ó, slope, mean, tal. Ah, não, porque está na camada de estatística zonal. Tem que clicar na camada de declividade. E com essa mesma função, tá, eu vou clicar num pixel. Por exemplo, esse pixel aqui. Banda 1 é 18,14421. Então, significa que esse pixel tem a declividade de 18,144 graus. E assim sucessivamente. A estatística zonal, ela faz uma média de todos os pixels dentro dessa área. Tá? Só passando para vocês terem uma ideia do que a gente está falando aqui na aula. Bom, outra coisa interessante, olha o número de feições. 43.174 áreas de captação. Subbacias, microbacias e etc. Tá? Bom, próximo critério. Elevação. O que a gente precisa da elevação? A gente precisa da referência do mínimo ou da referência do máximo mais a amplitude. Tá? Então, ainda em estatística zonal, tá? De novo, a gente vai selecionar a camada estatística zonal. A camada raster agora vai ser quem? O nosso filho de DEM. Não é mais o inverso. A gente não vai utilizar mais o inverso para nada. Inclusive, vou até removê-lo. A gente precisa da nossa elevação corrigida. A gente vai pegar deles o quê? O prefixo aqui a gente vai botar MDE de elevação, tá? Ou se quiser escrever elevação, de eleve, a critério, tá? O que a gente vai precisar aqui da estatística da camada? A gente vai precisar do mínimo, do máximo e do intervalo. Não precisa ser mínimo e máximo, pode ser só o mínimo, só o máximo, eu vou deixar os dois para a gente ver em cima do que eu falei da concepção teórica ali. E o intervalo seria a amplitude, tá? Então, beleza, a gente pode gerar a estatística zonal e vamos executar. Quase lá. Beleza. Então, gerou uma nova camada de estatística zonal. Eu sei que essa marronzinha é nova, então eu posso remover a antiga, tá? Vamos dar uma olhada aqui nas colunas. Então, tem uma porrada de coluna. As colunas que me interessam são qual? Slope mean, a média, elevação mínima, elevação máxima e elevação range de amplitude, tá? Então, eu posso remover as colunas que não me interessam. Então, eu posso vir aqui em editar, por exemplo. Essa opção aqui, né, de excluir campo, ou Ctrl L. Eu vou selecionar todas as outras informações, tá? Só vou deixar as que me interessam, as colunas. Salvei, tá? Continua mantendo no modo de edição, porque a gente vai usar a calculadora de campo, tá?
Na calculadora de campo, a gente vai... Não é calculador de campo, perdão. A gente vai selecionar baseado em expressão. Então, aqui está. Selecionar baseado na expressão. A gente pode escrever a expressão aqui diretamente, tá? Ou a gente pode escrever a expressão numa janela. Vou escrever na janela para ficar mais fácil, porque às vezes você quer acessar algum atributo, enfim. Então, está aqui, né? Então, qual que vai ser o atributo que a gente vai considerar para o nosso trabalho, tá? Para selecionar. A gente vai vir aqui em campos e valores. Vamos utilizar primeiro o critério da declividade. Nós queremos declividade. Aí a gente pode escrever maior ou igual, né? Ou a gente pode procurar aqui em operador, em expressões, né? Na matemática aqui e tal. Vamos botar aqui maior ou igual, tá? Ou então vocês podem vir aqui, cadê? Operadores, cadê? Maior ou igual também, tá? Tanto faz. Maior ou igual que a 25. Então, eu quero as declividades maiores ou iguais a 25, ou maiores que 25, né? Então, vai ficar definido na legislação. Vamos consultar aqui a legislação de novo, só para confirmar, tá? Então, aqui fala, cadê? Inclinação média maior que 25. Então, é maior que 25. Então, não é maior ou igual, é só maior, ok? Então, na minha expressão, eu vou tirar o igual. Então, maior que 25. Vocês podem ainda executar a expressão AND em caixa alta, tá? Tem aqui, ó, AND. Você pode clicar duas vezes, ela vai aparecer aqui, tá? Fica a critério. AND o quê? Na outra linha, não tem problema, porque ele vai ler linha por linha. AND o quê? Né? Aí a gente vai em campos e valores. Campos e valores. Maior ou igual a amplitude, ou maior que amplitude de 100 metros, tá? Deixa eu conferir mais uma vez a legislação. Aqui fala em altura mínima de 100 metros. Então, altura mínima de 100 metros, considera os 100 metros, ok? Desse modo, né, eu vou colocar o seguinte, então, eleve range, que é a amplitude, tá? Maior ou igual a 100 metros. Então, eu estou utilizando essas duas expressões, tá? Eu quero declividade média, aquelas seções poligonais com declividade média maior que 25 graus, e a amplitude altimétrica, amplitude de cota, enfim, maior que 100 metros, maior ou igual a 100 metros. Então, eu comando para selecionar as feições, e fecho aqui, falou que foram selecionadas 1.787 feições, tá? Como eu não quero gastar tempo exportando e salvando, eu posso utilizar a ferramenta de inverter seleção, como a gente está no modo de edição. Porque se eu selecionei declividades maiores que 25 e amplitudes maiores ou iguais a 100 metros, o inverso disso é aquilo que eu não quero. Então, tem essa opção aqui, esse operador de inverter seleção aqui, ou na própria tabela de atributos, inverter seleção, tá vendo? E, de fato, a gente percebe, né? Ó, range 80, porém aqui é 100, é maior, porém a declividade é de 18, entendeu? Então, eu tenho que ter os dois critérios. O AND é um operador que só é verdadeiro quando considera os dois como verdadeiro, tá? Então, eu posso mandar remover essas feições. Então, excluir. Beleza. Então, ficaram só aquelas feições que atendem os critérios que a gente estabeleceu, ok? Beleza. Qual que é o próximo passo? Eu fico salvando o tempo todo, vocês também façam isso, ok? Qual que é o próximo passo? O próximo passo é definir o tronco que vocês vão trabalhar, tá? No caso, o tronco ele pode ser baseado na elevação mínima ou ele pode ser baseado na elevação máxima. Se você quiser considerar a base do terço final, a gente considera a elevação máxima. Se a gente quer considerar o topo do tronco dos 2/3, né, a área referente à área de secção do tronco, né, dos 2/3, o topo, a gente vai considerar a elevação mínima. Mas a gente precisa definir quanto é 2/3 da amplitude. Para isso, a gente vai utilizar agora sim a calculadora de campo. Tá? A gente vem aqui em campos e valores, e a gente vai colocar o seguinte, ó, eleve range vezes 2 dividido por 3.
Simples assim. O número tem que ser real, deixei precisão de 2 casas só. E aqui a gente vai colocar o seguinte, ó. Tronco. Tronco. A gente pode botar o tronco baseado no mínimo ou tronco máximo. Então, se fosse tronco baseado nos 2/3. Então, tronco, topo, que eu colocaria, tá? Ou então, se fosse com relação ao terço final, eu botaria base, terço, final, tá? Ou base, terço só. Lembrando que colunas não podem ter caractere especial. Então, se cedilha, etc., não pode ter, tá? Então, vamos lá. Vamos considerar a elevação mínima. Então, vamos botar topo, tronco, tá? Então, tem aqui o range de 2/3, tá? 2/3 do range, que vai dar aquele valor. Porém, isso é um valor absoluto, que o range é a base menos a altura, vai te dar um valor absoluto lá, sem referência. Só que a gente está trabalhando com elevação. Então, esse 2/3, ele vai ser somado, né, à elevação mínima, porque a gente está falando do topo do tronco. Então, você tem a elevação mínima mais aquele valor de 2/3 do range. A elevação mínima, por exemplo, for 200 metros, vai ser aquele 200 metros e acima dele você tem uma amplitude de 2/3 que vai te dar o topo do tronco ali, essa área. Então, a gente vai colocar ali eleve range vezes 2/3. Eu vou botar entre parênteses só para garantir a operação, apesar de a precedência ser multiplicação e divisão, mas eu gosto de colocar dessa forma. Mais o que é a elevação mínima. Ok? Então, topo tronco. E pronto, achei aqui o topo do tronco, no caso, a elevação do topo do tronco, tá? Eu posso fazer de outra forma, que é como? Eu posso fazer o quê? Base, underline terço, base terco. Que seria o quê? Também real, precisão 2, que vai ser o quê? Vai ser a cota máxima, tá? Menos os 2/3, né? A cota máxima menos aquela referência, né, da amplitude. Então, a gente vai ter, por exemplo, aqui campos e valores. Cadê? Campos e valores. A gente vai ter eleve max, elevação máxima, menos quem? Menos aquela amplitude. Só que aí, no caso, a amplitude não vai ser os 2/3, né? A amplitude ela vai ser um 1/3 da elevação máxima. Então, ela vai ser o quê? Eleve max, na verdade, né? Menos o quê? Vou abrir parênteses aqui, 1/3, né? Vou deixar assim, ou melhor, deixar o vezes 1/3 depois. Elevação máxima menos o quê? O tronco, amplitude, eleve range, tá? Perdão, vezes 1 dividido por 3, tá? Coloquei dessa forma. Então, a elevação máxima agora vai ser menos 1/3 da amplitude, que aí, no caso, estou pegando do topo e estou tirando 1/3 para eu achar a base do terço final. Então, por isso que eu vou ter base terço aqui. Se a gente executar, o resultado vai ser exatamente o mesmo. Então, vai depender muito da referência que você está utilizando, ok? Feito isso, qual que vai ser o próximo procedimento? O próximo procedimento é eu converter esse dado vetorial que a gente tirou em um raster baseado nos valores de tronco, tá? E aí, a gente vai executar uma operação de álgebra de mapas, que é o quê? É subtrair a elevação desse raster de tronco. E aí a gente vai ver o resultado e vai discutir. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai em processamento, utilizar a ferramenta agora sim, v.to.rast, tá? Aqui a gente vai escolher estatística zonal. Qual é a feição que a gente está usando como referência? É a diária, que é um polígono, tá? A gente vai se basear em atributo, então é a TTR mesmo. E qual é a coluna do atributo? A coluna pode ser tanto topo-tronco como base terço. O valor é o mesmo. Vou botar aqui topo-tronco, por exemplo, tá?
E aí a gente vai ter que colocar os outros parâmetros, tá? Eu posso copiar, por exemplo, o valor de célula do meu modelo digital de elevação para manter tudo certinho, tá? A declividade eu não preciso mais, eu posso remover, tá? O relevo invertido também eu não preciso usar mais, posso remover, tá? Até o MD é área, porque a gente está usando um modelo digital de elevação corrigido, o output também. Eu estou fazendo uma limpeza aqui. O Sync Watershed também não tem mais necessidade, eu posso remover. Beleza. Então, agora sim, vamos olhar o nosso filho de DEM, o tamanho da célula, as informações aqui. A gente vai ver aqui em mais informações, aqui vai estar o número de linhas e colunas, e aqui vai estar o tamanho do pixel, tá? E aqui o tamanho exato. Ctrl C, tá? Ok. Agora sim, a gente vem ver ponto de rastro, já está aqui pré-definido, a camada de entrada, estatística zonal, área, atributo. O atributo vai ser o quê? Topo tronco ou base terço. A extensão da região, ela vai ser a extensão a partir da camada filha de dentro, tá? E o tamanho da célula vai ser aquela célula que a gente copiou, ok? Arredondou aqui, mas a gente copia, é melhor errar pelo excesso nesse caso do que pela falta, tá? E aí a gente vai gerar agora um raster baseado nos parâmetros do modelo digital de elevação que a gente deseja. Aqui falou que não foi gerado devidamente. Às vezes pode acontecer no Grass, né? Foi até bom isso acontecer aqui no vídeo, que é isso acontecer com vocês, vocês podem executar. Quem não executou, maravilha, mas quem deu problema vai fazer o seguinte problema. Às vezes o Grass ele tem problema de acessar a memória. A gente, como eu havia falado, às vezes o Grass tem problema para acessar a memória. Estatística zonal também é uma camada temporária, aqui o íconezinho aqui. Então, ele pode ter tendo dificuldade para acessar o valor da coluna. Eu vou executar de uma vez para a gente ver o erro aqui, e aí eu falo com vocês. Ó. Vai dar erro de novo. Da mesma forma. Então, aqui, quando a gente vem, ó, no log aqui, fala o seguinte, ó. Aí, os caracteres de entrada, parâmetro, tal, tal, tal. Aqui fala. Aí, bota o seguinte, ó. Atenção, o travamento, né, no conjunto de dados, né, no mapset, ele não é suportado no Windows. Tá? Aqui dá um monte de mensagem, tal, tal, tal. E aqui você vê, ó, AppData, local temporário, processing, ele está processando esse dado aqui da memória, entendeu? Então, é esse o problema. O que a gente pode fazer? A gente vai salvar essa camada vetorial. Então, a gente vai aqui em exportar, tá? Guardar elemento como. Aí eu vou dar um nome aqui que eu já fiz o teste aqui, tronco vetor, tá? E, beleza, tronco vetor, mais nada. Sistema EPSG, tá certinho com o nosso projeto, salvou. Vou substituir aqui, porque eu já fiz esse teste aqui, beleza. Agora a gente vai de novo no v.toRast e vai utilizar o tronco vetor, tá? Que a gente salvou. Área. Assim, às vezes vai acontecer essas coisas, gente. Não é com todo mundo que acontece, algumas pessoas acontecem, o importante é conhecer o funcionamento e executar o certo. Então, vamos pegar o topo tronco aqui. Aqui a gente vai botar a extensão da camada filha de DEM. E a gente vai colocar o tamanho de célula que a gente copiou. Tá? Vou mandar executar. Acredito que agora vai dar 100% de chance de dar certo. Bom, deu certo. Bom, aqui está a nossa camada rasterizada com os valores únicos aí, né? Como aquela outra foi gerada, né? Se a gente mandar colocar paleta única, né? Manda classificar e aplica. Vai ser bem mais rápido porque, né, não tem nem comparação, né? O tamanho desse dado com o anterior, né? Então tá aqui. Tá a nossa área, vou botar o MD embaixo. Então tá aqui as nossas matrizes, que referem-se ao quê? Agora são rasters, né? Nossos dados vetoriais agora foram convertidos para rasters, e a gente vê que cada cor, né, tem um valor único, baseado naquele atributo da coluna. Ó, se eu clicar aqui, ó, 931, 769, qualquer lugar que eu clicar dentro vai ser o mesmo valor. Não altera.
Ok. Próximo passo agora é a operação entre o nosso filho de DEM e o rasterizado. Então, a gente vai executar uma subtração na calculadora raster, tá? A gente vai pegar a calculadora raster agora, a raster, calculadora raster. Eu vou botar aqui diff tronco MDE. Então, eu vou pegar o modelo digital de elevação menos o nosso rasterizado aí, tá? Então, o que vai acontecer? O nosso modelo digital de elevação ele tem determinados valores, e o nosso rasterizado é referente àquelas áreas de tronco. Os pixels que possuírem valores negativos não me interessam. Por quê? Porque eles vão estar abaixo do valor do tronco. Então, eles, em tese, eles não vão estar dentro dos critérios, tá, de elevação, uma vez delimitada essa área da secção do nosso tronco, né? Seja ele o topo do tronco ou a base do texto final. Então, me interessa apenas os pixels que vão ser valores positivos. Os valores negativos, eles vão estar abaixo, então eles não vão estar dentro daqueles critérios que a gente pré-definiu. Tá? Então, a gente vai dar um OK aqui. Eu gerei uma camada temporária, se quiserem salvar esse caminho, tá? Está executando a subtração, então a subtração foi feita. Então, nós temos aqui a nossa diferença agora, tá? E vocês percebam, tem um valor negativo e valor positivo. Onde positivo atende os critérios e negativo não, tá? O que nós vamos fazer agora? A gente vai executar uma outra operação na calculadora raster, mas agora é uma operação booleana. O que seria uma operação booleana? A operação booleana vai ser a operação em que você, atendendo o critério, esse critério vai ser verdadeiro, então ele vai receber o valor de 1. E o critério que for falso, ele vai receber o valor de 0. Então, na calculadora raster é possível fazer isso, quando a gente utiliza operadores lógicos, operadores matemáticos, como, por exemplo, comparações, né, de maior, igual, enfim. Então, vamos aqui em raster, calculadora raster. Nós vamos pegar agora o nosso diff tronco aqui, né? E eu vou botar o seguinte, a operação que eu quero preservar é o quê? Diff tronco maior que 0. É o que me interessa, vai receber valor 1. Todos os valores da diferença que forem menores que 0, os pixels vão receber valor 0. Todos os valores de pixel em que o diff tronco, né, a nossa camada, os pixels forem maior que 1, que a diferença for maior que 0, valores positivos, ela vai receber valor 1. Tá? Daqui eu vou botar máscara topo. Bom, uma máscara. Pronto. Aqui, então, nós executamos uma máscara aqui de topo de morro. Aqui, como vocês podem ver, branco é valor 0, preto é valor 1. Então, a gente consegue visualizar quais seriam os nossos potenciais topos de morro. Tá? O que falta agora? A gente remover o que não interessa para a gente. Como é que a gente vai remover isso? A gente vai remover convertendo esse dado para vetorial e excluindo os vetores que possuem atributo igual a 0. Então, a gente vai vir aqui em processamento. A operação agora vai ser r.to.vect, tá? A camada é mascarada topo morro, feature área. Não precisa colocar nenhum atributo aqui, nesse caso, adicional, tá? E, no caso, vai gerar uma coluna chamada velo, tá? E nesse velo você vai ter valores zeros e valores uns, tá? Que é referente a essa imagem, esse raster que tem valores zeros e 1, tá? Então vamos executar. Aqui vai ser mais rápido, porque é menos dado, né? Sempre assim, né? Pronto, foi gerado, ó. Se a gente abrir a coluna de atributos,
o velo, você ter valores zeros e valores uns. Então, a gente pode selecionar pela expressão, selecionei aqui pela expressão, ou posso aqui digitar direto, enfim, fica a meu critério, mas no caso vetorizado, eu vou aqui e vou procurar a expressão em que nos campos e valores, o que eu vou selecionar? Valor menor que zero, tá? Perdão, valores igual a zero. Eu quero selecionar os que têm valor zero. Por quê? Porque eu quero excluir eles, entendeu? Vou aqui selecionar valores, então selecionou todas que têm valor zero. Eu entro no modo de edição e vou excluir 1.107 feições. Excluir, então agora a gente só tem valores 1 para todos os vetores. Mando salvar, saio do modo de edição, tá? Agora sim, olha que interessante, a nossa figura de topo de morro, ela está ficando mais bem definida, tá? Qual que é o próximo passo agora? O próximo passo vai ser sobrepor a nossa imagem e verificar como está se comportando esse topo de morro. Mas é bom a gente dar uma olhada também na tabela de atributos, né? Só para a gente confirmar aqui mais uma vez, né? Então, aqui estão os valores todos 1. Então, eles atenderam no final os critérios que a gente definiu de elevação e de declividade, e a gente excluiu todas aquelas porções que não atendem os critérios. E essa aqui é a representação dos topos de morro. Aqui nossa figurinha, tá bonitinha, né? A gente pode dar uma transparência aqui se quiser. Preenchimento simples aqui, sem pincel. Bota aqui uma linha vermelha aqui, né, para ficar bem. Se a gente colocar a imagem no Google Satélite, né, seria algo assim, né? E a gente está vendo aqui as áreas de potenciais, topo de morro. Aqui dá para perceber, nessa feição aqui, ó, essa linha aqui, ó, seria uma linha de um tal VEG, que aqui potencialmente teríamos os nossos pontos de cela em relação a cada elevação, tá? A cada área delimitada para ser topo de morro, tá? O trabalho ficou bem interessante, tá? Em relação aos resultados, eu gostei muito dos resultados. A gente tem que dar uma olhada no Google Earth, se vocês quiserem ver com efeito 3D melhor, ou se vocês quiserem pegar o próprio mapa de elevação, né? Igual que a gente tem o Fillet Den, né? A gente pode mandar duplicar a camada. Essa camada de baixo aqui, a camada de cima a gente manda multiplicar, tá? Então a gente vem aqui, mistura aqui, ó, multiplicar. E a camada de baixo, a gente vem aqui na aba de estilização, né? A gente muda aqui para sombreamento. Eu posso botar aqui um exagero vertical de 5 vezes, se eu quiser, né? Para dar uma ressaltada. 5 está muito. Vou botar 3 vezes aqui. Deixa eu ver aqui. Sim. Aqui eu posso, na amostragem, né? Na amostragem, em vez de vizinho mais próximo, a gente bota um bilinear. Ou se quiser suavizar mais, pode botar um bicúbico para visualização. Eu acho que dá um efeito de suavização também bem interessante. Então a gente pode botar um cúbico aqui. Tá. Beleza. Aqui pode dar uma corzinha, né? Para o nosso modelo editorial de elevação, né? Então, faço a cor aqui. Vou botar aqui dessa forma. Deixa eu só inverter aqui o gradiente de cores. A gente vê aqui as cores. Eu posso também, em vez de deixar como linear, eu posso colocar como discreto. Para me deixar as zonas aqui mais bem definidas na paisagem, né? Esses meus topos de morro aqui, ó, eles de fato eles estão pegando porções mais elevadas, né? Aqui uma áreazinha de caldeira, né? Pequenininha, aqui a área de caldeira maior aqui também, né? Mas aqui nós pegamos todos os topos de morro e aí vocês façam esse exercício e o objetivo dessa videoaula, né, dessa tutorial aí para delimitação de topo de morro é bem simples, inicialmente parece ser muito trabalhoso e de fato mas não é difícil, tá? Entendendo o que está sendo feito, vocês vão conseguir executar de maneira mais precisa possível. Esse dado vetorizado aqui, a gente pode exportar ele, tá? Vocês podem exportar como JPEG, como shapefile.
eu vou salvar ele como um KML para poder abrir no Google Earth, tá? Então, cadê o KML aqui? Que é Roadmap Language, KML. Vou escolher uma pasta aqui, vou botar topo morro. Agora sim, meu topo de morro, tá? Então, salvei esse KML. Beleza. Aqui eu adicionei aqueles topos de morro no Google Earth. E a gente pode visualizar com efeitos em 3D mais artístico, né? Então a gente percebe aqui as áreas de topo de morro, como a gente pode ver, né? Que foram definidas considerando todo o arcabouço da legislação e alguns critérios aí que a gente atribuiu nos nossos dados, né? O resultado, entendo que é um resultado bom, resultado muito bom, satisfatório, que pode ser utilizado em diversas atividades, como por exemplo cadastro ambiental rural, etc, etc. Esse aspecto serrilhado, ele se deve muito por conta da resolução dos pixels, né? Quando você transforma um raster em vetor, ele vai conservar os limites. Então, tem pessoas que aplicam funções de suavização no dado vetorial para deixar mais suavizado. Eu mantive só para garantir que está tudo conforme a base de dados que a gente integrou, mas dependendo da situação, vocês tendo conhecimento da área, vocês podem aplicar uma suavização nesses dados vetoriais para poder definir esses topos de novo. Ok, pessoal? No mais é isso. Fico à disposição aí para qualquer esclarecimento, perguntas e respostas. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.